Em estúdio temos Miguel Prudêncio, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa também. Muito boa tarde, professor. Olá, muito boa tarde. Estas notícias que acabei de dar e de ler não são nada animadoras. O que é que podemos esperar nos próximos 15 dias, pelo menos? Bom, as notícias não são animadoras na medida em que estamos realmente a assistir a um aumento do número de casos, mas também é importante termos em mente que, neste momento, as consequências deste aumento de casos para a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde e para a vida das pessoas já essas consequências não são as que foram há uns meses atrás, antes da vacinação. Isto porque, neste momento, nós temos uma grande percentagem das pessoas, ou praticamente todas as pessoas mais vulneráveis, vacinadas, e as vacinas têm demonstrado amplamente a sua enorme eficácia, não só a evitar a doença com quaisquer tipo de sintomas, mas sobretudo a doença mais grave, a hospitalização e a morte. E, portanto, desse ponto de vista, este aumento do número de casos é preocupante e é algo que é importante tentar contrariar, mas em termos dos números de pessoas hospitalizadas e de mortes a que assistimos num passado recente, as consequências não são expectavelmente essas. Apesar de já estarmos mais ou menos defendidos, é possível podermos voltar atrás neste processo de desconfinamento? Isso tem a ver com as ditas linhas vermelhas que estão definidas pela chamada matriz de risco e que se prende com, precisamente, o número de novas infecções e a taxa de transmissão do vírus. E, desse ponto de vista, se esses números ultrapassarem determinados limiares que estão pré-definidos, aquilo que está estipulado é que isso tem implicações em termos do processo de desconfinamento das regiões onde esses números ultrapassem esses limites. E isso tem implicações muito grandes para a vida do dia-a-dia das pessoas, em termos económicos, em termos de absentismo no trabalho, na escola, e é também por isso que é fundamental contrariar esta tendência, mesmo sabendo que, do ponto de vista do impacto na vida das pessoas, não é de esperar que venhamos a ter situações semelhantes ao que já vivemos, mas este aumento do número de casos tem consequências muito palpáveis na vida das pessoas, porque realmente os limites estão traçados e, se forem ultrapassados, isso implica recuos ou, pelo menos, uma estagnação no processo de desconfinamento que todos ansiamos. O professor dizia há pouco que os grupos mais vulneráveis já estão vacinados. Os acima de 50 também já estão a ser vacinados, já estamos a entrar nos de 40. Há aqui uma franja que pode estar a inquinar, passa a expressão, e que me perdoem eles, mas que pode estar a inquinar este processo, que são os jovens. Efetivamente, este aumento do número de casos parece estar muito circunscrito a faixas etárias mais jovens, de pessoas que não estão ainda vacinadas e que, porventura, não estão a adotar os comportamentos preventivos que estão estipulados e que deveriam de adotar. E eu, já agora, aproveito a oportunidade de estar aqui para fazer um apelo a essas pessoas, no sentido de terem só um bocadinho mais de paciência e de adotarem as regras que sabem quais são e que não são assim tão difíceis de cumprir, o distanciamento dentro do possível, a utilização da máscara, etc. Porque este aumento do número de casos, em última análise, vai-se virar contra estas próprias pessoas, porque se nós recuarmos no desconfinamento, isso vai depois voltam implicar... a ficar fechados, voltam a ficar fechados. E, portanto, é uma questão de cidadania e de estarmos a colaborar para a proteção da sociedade no seu todo. Mas, se quisermos, até de um ponto de vista um bocadinho mais egoísta, estão-se a defender a si próprios também, na medida em que, se estes números não baixarem, o desconfinamento não avança e isso, evidentemente, não é bom para ninguém. E isso já se nota nos internamentos, nas faixas etárias que estão a ser internadas, estão cada vez mais jovens, não é? Exatamente. Essa é outra questão que é importante realçar, é que é certo que a Covid é muito mais perigosa, em termos das consequências potenciais que pode ter, para pessoas de faixas etárias mais avançadas. Mas o que nós estamos a assistir agora é que, com este aumento do número de casos em pessoas mais jovens, está a ocorrer um aumento do número de hospitalizações, de internamentos, também nessas faixas etárias. Portanto, também por essa razão, é importante
adotar estas regras básicas de proteção, que no fundo é só mais um bocadinho, e eu acho que vale mesmo a pena fazermos este esforço final para depois podermos regressar a uma normalidade consistente e sustentada. É importante que eles jovens, nós percebemos todos que eles devem estar cansadíssimos, claro, estamos todos, mas eles então estão na fase de socializar e de sair e de experimentar. Nós percebemos isso. No entanto, eu perguntava-lhe se, não sei se pode chamar a carga viral, mas eles podem adoecer e muitos deles estão a ser internados, mas também põem em risco todos aqueles que estão naquelas faixas que ainda não foram vacinadas. Exatamente, não é? Porque estando infectados estão capazes de transmitir o vírus, e nós neste momento já temos uma cobertura vacinal significativa nas faixas de maior risco, mas ainda não temos todas as pessoas de risco moderado vacinadas, e portanto ao potencialmente transmitirem o vírus a essas pessoas, estão a pôr em causa a vida dessas pessoas que neste momento ainda não têm a proteção que é conferida pelas vacinas e que, portanto, estão suscetíveis a ter complicações sérias se contraírem a doença. E, portanto, tudo isso é evitável com as tais regras, com a adesão às tais regras que todos conhecemos já. Professor, e não querendo assustar ninguém, mas acho que é importante reforçarmos aqui também que, não obstante as vacinas serem de uma enorme proteção, não conferem imunidade total. Bom, as vacinas têm-se revelado extraordinariamente eficazes e, sobretudo, eficazes na proteção das formas mais graves da doença. Mas, embora nós agora também já saibamos que as vacinas também têm alguma eficácia na proteção da própria infecção, ou seja, da pessoa poder contrair o vírus e, por consequência, transmiti-lo, essa proteção não é total. E, portanto, mesmo pessoas vacinadas podem contrair o vírus, ainda que estejam protegidas de formas mais graves da doença, e transmiti-lo. Exatamente. Daí que mesmo pessoas vacinadas devam continuar a ter as medidas de precaução. As pessoas mais jovens, não vacinadas, por maioria de razão, devem ter essas medidas de proteção para se protegerem a si próprios, para protegerem aqueles que estão à sua volta e que ainda estão vulneráveis, e para protegerem a sociedade como um todo e não atrasarmos este percurso no sentido do desconfinamento. Isto era previsível? Se calhar era previsível na medida em que o verão chegou, as pessoas estão saturadas, como se dizia há pouco. Conhecemos a natureza humana. Exatamente. Não é? Começa a haver a tal fadiga pandémica de que se fala, e as pessoas tendencialmente têm alguma urgência de voltar a contactar umas com as outras. Mas é possível não ficarmos isolados, mas ao mesmo tempo tomarmos medidas simples que impedem o agravamento da situação. Portanto, eu não peço às pessoas que deixem de se ver. Que se confinem. E que se enfiem em casa nesta altura em que está tão bom tempo, etc. Eu compreendo a necessidade, mas isso pode ser feito com os cuidados necessários. Professor Miguel Prudêncio, muito obrigada por ter estado connosco. E além de todos os esclarecimentos, fica então aqui o apelo do professor para que, sobretudo os mais jovens, tenham um pouco mais de paciência e resiliência para que o confinamento termine o mais brevemente possível para todos.